E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Tá? Aqui é o Gabriel, nutricionista. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre retenção de água, retenção de líquido, retenção hídrica. Tá? Como que eu posso saber que eu estou tendo retenção hídrica? A gente pode ficar atento, prestar atenção, se tem uma variação bem bacana entre os pesos num período de 24 a 48 horas. Por exemplo, hoje de manhã pesei 80 quilos, tá? À noite fui pesar 84, 85, então provavelmente você está retendo líquido, retendo água, porque o nosso corpo não é capaz de produzir nem gordura nem músculo em um período de 24 a 48 horas, tá? É um processo bem complexo que demora um período maior. Então, primeiro, a gente tem que entender que a retenção de água, retenção hídrica, acontece no meio que a gente chama de interstício. Então, fica entre o músculo e a pele. Depois dessa camada, vem a gordura. Então, algumas pessoas com a dieta conseguem eliminar uma boa quantidade de gordura, só que elas percebem que esteticamente a musculatura não está aparente. Então, muito provavelmente, você está tendo retenção hídrica. E acontece vice-versa, algumas pessoas conseguem tirar retenção hídrica, mas a musculatura não fica aparente porque tem uma boa camada de gordura. Por isso que tem que ter o equilíbrio entre a dieta, tá? E os fatores que eu vou decorrer ao longo da explicação aqui para evitar que aconteça essa retenção hídrica, beleza? Bom, pessoal, então a gente tem que entender por que isso acontece no nosso organismo, tá? Eu tenho certeza que você já sabe, já ouviu falar ou alguém já te disse que o excesso de sódio, de água, incha, faz inchar, retenção hídrica. Beleza, isso tá certo, mas não é só ele, tá bom? Existe mais um mineral que é o potássio e mais dois hormônios que influenciam diretamente no seu processo de retenção hídrica, beleza? Um desses hormônios é o hormônio antidiurético, tá? É o ADH. Quando que ele age e como ele age no nosso organismo? Imagina só, uma pessoa que não bebe uma boa quantidade de água. Ele vai lá no seu hipotálamo e age diretamente no rim para fazer com que você urine com menos frequência. Ou seja, se você está urinando com menos frequência, você vai ter uma maior retenção de água, tá? Por isso que é bem importante ter uma boa ingestão hídrica. E ao longo do vídeo, lá no final, eu vou deixar para vocês quanto mais ou menos que você deve tomar. Bom, pessoal, e o segundo hormônio aqui da nossa lista é a aldosterona, tá? Ela é responsável por fazer o equilíbrio nas nossas células, principalmente dos dois minerais que eu citei anteriormente, que é o sódio e o potássio. Como que ela vai agir? Se ela percebe que no seu organismo os níveis de sódio estão baixos, ela vai fazer com que você não elimine com tanta eficácia o sódio. Então imagina, uma pessoa falou, não, é poucas ideias, eu vou cortar o sódio que vai diminuir minha retenção, tá? Totalmente errado. Então, consequentemente, vai ter uma maior quantidade de sódio no seu organismo. Então imagina, a pessoa cortou o sódio e não tem uma boa ingestão de água. Nossa, vai virar um balão de água, tá? Então, aí que você vê que as coisas extremistas, radicais, não funcionam. Não adianta você cortar o sódio, porque o seu corpo vai ter o efeito rebote, tá? Ele vai falar, tá faltando sódio, então eu vou segurar o que tem. E onde ele vai segurar? No interstício. Vai gerar retenção de água. E além da baixa quantidade de sódio, tá? Níveis altos, exagerados de potássio também fazem com que a aldosterona aumente e aumente a reabsorção de sódio e, consequentemente, aumente sua retenção de água, tá? Então, se você tem uma boa ingestão de frutas, verduras e legumes, não precisa suplementar potássio, provavelmente seus níveis de potássio estão adequados. Então, quem vai calcular para você essa quantidade de sódio? A quantidade adequada de sódio para evitar com que aconteça retenção hídrica e que seja saudável é de cerca de 4 a 7 gramas diária. Quem vai calcular para você? O nutricionista, beleza? Então procura um profissional adequado, de confiança. Se você não tem certeza do que está fazendo, não faça, beleza? Porque isso pode trazer futuras consequências para você, tá bom? Bom, pessoal, e de acordo com essas informações, é muito perceptível que a gente tem que tratar nosso corpo com carinho. Não adianta a gente chegar com coisas radicais, como por exemplo cortar o sódio, tá? E existe outro fator muito importante que mexe com outro hormônio que pode aumentar a sua retenção hídrica, que é o excesso da atividade física, excesso de exercício. A pessoa vai lá, começa a fazer 2 treinos por dia, de domingo a domingo, não descansa. Então, o seu corpo, como forma de defesa, entende aquilo como um estresse e entra num processo inflamatório e começa a produzir cortisol.
que é o hormônio que é produzido quando você fica doente, realiza algumas cirurgias, e como consequência ele aumenta a retenção de líquido no interstício, tá bom? E em relação à ingestão de água, eu gosto de no mínimo 3 litros dia, tá? Como parâmetro a gente utiliza de 30 a 55 ml por quilo de peso, beleza? Para ter uma boa diminuição dessa retenção hídrica, tá? Então procura um profissional adequado, um nutricionista de sua confiança, um educador físico para te auxiliar nesse processo, beleza?